Boa noite, gente. Eu sou o Sérgio Lira e esse é o Conversa 360 da TV Atual. E hoje a gente vai falar sobre um mês, um assunto, né, de muita relevância, né, o Outubro Rosa. E como vocês devem ter visto aí, eu estou com duas convidadas ilustres aqui, a Luciana e a Rosana. Boa noite, tudo bem? Noite. Boa noite, tudo bem? A gente sempre começa dessa maneira, né? Perguntando para vocês explicarem um pouco quem são vocês, para o pessoal conhecer um pouco vocês. Vamos começar com você, Lu, que você já está um pouco mais acostumada aí. Então vamos, gente. Boa noite. Eu me chamo Luciana, eu sou assistente social da Casa G. Eu estou na Casa G desde 2018 e eu acompanho, né? A porta de entrada para a questão do cadastro do paciente oncológico é feito comigo. Eu venho acompanhando esse trabalho, eu já fui presidente da instituição por um período. E é isso, gente. Eu venho acompanhando ali quem precisa, né? O paciente oncológico, ele vem, faz um cadastro na instituição. A primeira coisa que ele faz é conversar comigo, leva documentação. Eu sou formada em serviço social. Tenho pós-graduação para o paciente oncológico, serviço social e oncologia. Tenho 43 anos, sou casada, tenho um filho e acho que é isso. E você, Rosana? Não precisa falar do processo ainda não. Fala um pouquinho de quem que é a Rosana, se é talhada, se tem filho, o que gosta de fazer. Meu nome é Rosana, eu tenho 62 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um casal de filhos. Eu não sou talhada original. Uhum. Eu nasci em São Paulo, mas eu me considero talhada de coração, porque eu já estou aqui em Caçapava há 20 anos. Ah, não, com certeza. Ô Lu, para a gente iniciar, vamos falar dessa coisa maravilhosa, dessas camisetas aí que já está bombando na internet aí. Qual que é a ideia das camisetas? Como é que faz para o pessoal adquirir? Então, a camisa todo ano, né, já é uma tradição da Casa G. Vou falar um pouquinho da Casa G. Sim, por favor. Para aquele que não conhece, né, que está escutando e não conhece a Casa G é uma casa de apoio ao paciente oncológico aqui em Caçapava. Ela, esse ano, em agosto, fez 20 anos. Ela está ali na Vila Santos, então ela é uma casa de apoio ao paciente oncológico. Não necessariamente mulheres, tá? E que às vezes as pessoas pensam, mas é só mulher que a Casa G atende. Não, a gente atende tanto homem quanto mulher, criança, adulto, então não necessariamente precisa ser mulher. Qual que é o nosso trabalho? A gente ali tem acompanhamento social, a gente tem psicóloga, nós temos oficinas, temos pilates, aurícula, a gente faz repasse de fralda geriátrica, suplementação alimentar com receita. Tem pacientes que precisam estar com dieta enteral, que é aquela sonda, Sim. por conta de não conseguir se alimentar, né, devido à questão oncológica mesmo. Então, essa dieta ela é cedida pelo Estado, mas esse processo leva em torno de 3 meses. Então, a gente faz... Bem burocrático. E aí a gente faz o repasse dessa dieta até que venha do Estado. A gente tem empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar. Então, assim, é todo um cuidado, né, um acompanhamento com o paciente oncológico e também com a família por um período mínimo de 5 anos, que é o período mínimo de um paciente oncológico, né? Hoje, existem até o período que ele é considerado ali... Em tratamento, o mínimo são 5 anos. Então, a gente acompanha pelo menos 5 anos esse paciente com a sua família. A ideia das camisas do Outubro Rosa já faz um tempo, né, que a gente faz essa camisa. Inclusive, a gente faz caminhada junto com a camisa. E a ideia é propagar a informação sobre o Outubro Rosa, né? Porque a pessoa vê a camisa cor-de-rosinha e tudo, aí ela se interessa em ver sobre o que é, então é propagar mesmo a informação sobre a prevenção do câncer de mama, que é o câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então a ideia é essa mesma, de mostrar que as pessoas, né,
procurem saber o que é Outubro Rosa, como se prevenir do câncer de mama, que isso é muito importante. Não ter medo achei alguma coisinha diferente, e ter medo de ir ao médico procurar, né? Porque às vezes acontece, não. Quanto antes, né, notou alguma coisa de diferente na mama, o quanto antes procurar o postinho, o médico, é importantíssimo. E aí também, unido a isso, a essa questão, a gente também tem a questão dos recursos, né? Com a venda da camisa, esses recursos, eles entram para ajudar a custear algumas atividades da instituição, né? Como eu falei, a gente tem pilates, a gente tem oficinas, os repasses, e tudo isso tem um custo, né? Então, a venda das camisas, ela entra diretamente para ajudar na manutenção dessas atividades. Então, ela tem 2 pontos importantes, que é a questão da informação sobre o Outubro Rosa e a questão também da arrecadação de recursos para as atividades da instituição. E quem quiser adquirir ela, como é que faz? É só ir na instituição. A gente fica na rua Rufino Esteves da Costa Salgado, 64, na Vila Santos. A camisa é R$25. Nós temos da PP, a GG. E é só ir à instituição, das 8 até as 16h30 nós estamos lá. A gente não fecha para o almoço, é o período todo. Hoje, né, como a gente lançou a camisa hoje, assim... Muita gente nos procurou, a gente fez 150 camisas, então assim, a gente acredita que essas camisas vão rapidinho, então você que quer a camisa do Outubro Rosa, que quer, né, ajudar nessa campanha, ajudar a instituição, nos procure para que a gente possa estar fazendo a venda das camisas. Bom, gente, era para mim estar de rosa aqui, mas alguém esqueceu de trazer a minha, mas a gente tem aqui na tela aqui o logo da TV Atual de rosa, já coloquei nas minhas redes sociais tudinho rosa para lembrar. Lembrando que o outubro é só uma referência, o câncer ele não só ataca no outubro, é a vida inteira, então vamos acompanhar, ficar atento, igual a Lu falou. Qualquer dúvida, alguma coisa que apareceu ali, não fique na dúvida, procure o especialista, né? E partindo para uma parte um pouquinho mais burocrática, Lu, como é que você vê essa parte de vocês junto com a saúde de Caçapava, que a gente sabe que não está lá essas coisas, né? Independente da gestão que esteja aí, como é que funciona essa parte do... Por exemplo, a mulher foi lá, foi no postinho, viu um caroço e tal, aí tem o encaminhamento para o profissional. Você sabe, você está a par de quanto tempo está demorando isso? Como é que funciona? Então, hoje no nosso município, a gente não, graças a Deus, a gente não tem uma fila de espera, né, para a questão oncológica. A mulher chegou até, né, o seu... A gente fala o postinho, né, que é a linguagem mais usada, né? Então, ela chegou até o postinho de referência. Se ela passou no consulta ou passou a própria enfermeira, ela pode, se ela notar alguma diferença na mama, a enfermeira é capacitada para fazer um autoexame, né, e avaliar. E aí a enfermeira pode encaminhar para o médico. E aí quando ela é encaminhada, a gente não tem assim uma longa espera. Não tem fila também para a questão de referência oncológica, porque o que acontece? No nosso município, a gente não tem referência oncológica, né? E o que é bom eu gosto muito de falar isso, porque às vezes, assim, as pessoas falam, mas a gente não tem no nosso município e tem que ter aqui. Então, assim, não é uma questão do município em si, é uma regra do SUS. Para a gente... Qualquer município, para ele ter uma referência oncológica, ele tem que ter mais de 100 mil habitantes. E a gente, atingiu faz pouco tempo, né? Agora eu acho que a gente já tinha há muito tempo, né? Isso. Mas assim, para referência, né, do IBGE, a gente não tem essa quantidade aí. Então, assim, o tratamento oncológico, ele é milionário. Né? A gente falando ali de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, é um tratamento muito caro e que município nenhum sozinho conseguiria custear um tratamento desse. Então, ele requer que venham recursos tanto estadual quanto federal. E esses recursos só vêm com a autorização do município de ser uma referência oncológica. Então, a gente hoje não é. E qual que é a nossa referência oncológica? É São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Essas são as 3 cidades de referência oncológica. Então, como que funciona? A mulher foi até o postinho, ela
anotou alguma diferença na mama, o médico avaliou e também percebeu, de acordo com a lei dos 30 dias, que é uma lei referente ao paciente oncológico, quando há uma suspeita de câncer, e essa é a suspeita principal, todos os exames para comprovar que é um câncer, ele tem que ser feito em 30 dias. Mas isso, claro, com o médico colocando, a principal suspeita é realmente um câncer, já foi feito algum outro exame, se observou, né, essa alteração na mama que aparentemente possa ser maligna. Então, de acordo com a lei, são 30 dias. A partir desses 30 dias, foi comprovado que é realmente um câncer, ele entra no que a gente fala de rede CROSS. Ela vai para a regulação, entra no CROSS, e aí dentro do CROSS ele vai direcionar, e não é mais o município, né, é o estado. Dentro dessa rede, ele direciona qual hospital ele vai mandar aquele paciente de acordo com as características do tumor e também procurando sempre ser o hospital mais próximo da sua, né, do seu município. Sim. Então, por isso que hoje a gente é São José dos Campos, que seria a Santa Casa de São José dos Campos, que é um hospital particular, mas ele, em questão oncológica, ele atende o SUS. Então, são pacientes que, embora seja um hospital particular, são atendidos pelo SUS apenas para a questão oncológica. Certo. A gente tem o Hospital Regional, em Taubaté, e a gente tem, recentemente, foi inserido o Hospital São Francisco, em Jacareí, que também é um hospital de referência oncológica em São José. Então, quando ele vai para a rede CROSS, ele entra dentro dessa rede e existe a rede Hebe Camargo de hospitais, que são esses hospitais credenciados. E aí, a pessoa que está lá responsável pela regulação nesse sistema, ela vai direcionar cada paciente. Atualmente, não existe, assim, a gente não tem uma demora para esse encaminhamento. De acordo com a lei, são 60 dias. A partir do momento que o paciente tem um laudo comprovado que é um câncer, né, assinado, ele tem 60 dias para iniciar o tratamento oncológico. E a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem ultrapassado esse... Já aconteceu na época da pandemia, infelizmente a gente tinha, porque, né, todo mundo estava ali com o olhar na questão da pandemia. Aí, o pós-pandemia, a gente teve esse problema, porque muita gente acumulou muita coisa. Então, o paciente oncológico, infelizmente, ele teve uma questão de perda nesse sentido, né? Porque juntou muita gente que não foi ao hospital, porque você era orientada a não ir, e aí exames não foram feitos. Então, assim, na pós-pandemia aconteceu muito, mas hoje, graças a Deus, o paciente oncológico, assim, dependendo da situação, 30 dias ele já está encaminhado ali para a rede de referência. Aí, depois que ele vai para a rede, aí é tudo, aí não é mais município, né? Aí, quando ele entrou na rede, ele passa em consulta, primeira consulta oncológica, aí ele faz tudo no hospital de referência oncológica, não seria mais município. Sim. Mas, assim, em relação à mamografia, a gente não tem, né, não tem reclamação que está... Porque já aconteceu, né? De ter fila de mamografia, né? E a gente hoje não tem, graças a Deus. Está fluindo bem essa questão aí em relação ao paciente oncológico. Legal. Rosana, fala um pouquinho de como que você conheceu a Casa G, desse processo que você passou. Fica à vontade. Sim. Eu já tinha ouvido falar da Casa G. Mas não conhecia na totalidade o trabalho que eles faziam. E eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 2023, fiz cirurgia no dia 1º de agosto, né, em 2023, retirada parcial da mama, né, mastectomia parcial. E depois da minha recuperação cirúrgica, né, eu fui fazer algumas doações, né, de o que eu havia usado e que talvez pudesse servir, né, para uma outra pessoa, e fui doar na Casa G. E já estava iniciando a minha quimioterapia. E aí a Lu, né, me chamou para participar, né, da Casa G, das atividades. E eu estou há mais ou menos 2 anos, né, participando. E aí eu descobri o universo da Casa G, né? Porque
mesmo durante o meu tratamento, que depois da cirurgia eu fiz quimioterapia, radioterapia, né? Eu participei de atividades, aula de dança na Casa G. E assim, o que eu já sabia, o que a gente recebe aqui fora é da parte de assistência mesmo, né? Da ajuda. Então, a Casa G, essa parte de antecipar quando o paciente precisa de uma nutrição, né? Mas o que mais me chamou a atenção, né? E que eu amo participar da Casa G, que é a parte de unir os pacientes, né? Porque o paciente, eu vou falar da minha experiência, né? A gente, quando recebe um diagnóstico, né? O primeiro momento, assim, quando você fala câncer, o que a gente vê na nossa frente é uma imagem, assim, de uma coisa... Negativa, né? É negativa. Eu vou até falar de mim, né? Porque, assim, quando eu soube do resultado, eu operei no dia 1º de agosto, dia 17 de agosto eu completaria 60 anos. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, pode parecer até meio absurdo, né? Porque nós estamos em 2025, tem tanto tratamento. É assim, eu não queria morrer quando eu fizesse 60 anos. Mas, assim, a gente não para pensar, né? Sim. Na morte. Só que a primeira coisa que veio... Mas foi uma coisa rápida, porque aí eu pensei, eu nem sei o que eu tenho direito ainda, né? Eu não sei que fase que eu tô. Então, eu tirei isso da minha cabeça, mas ainda foi o primeiro pensamento. E que acontece com muita gente, né? Muita gente, quando tem a hipótese, né? Quando está na fase de fazer exames, talvez seja suspeita, câncer. Né? Por quê? Porque isso, a gente sabe que muita gente perdeu a vida, né? Por câncer e que ainda tem esse estigma, né? De que a grande maioria não vence, que a grande maioria... E hoje, na verdade, isso mudou, porque tem muitos tratamentos. Se você diagnosticar precocemente, sua chance é maior. E na Casa G, assim, quando eu comecei a participar das rodas de conversa, né? Das atividades, essa atividade da dança, é um lugar que, assim, mesmo quem passou pelo tratamento e está numa fase mais tranquila... está ali contando sua experiência e mostrando para os outros, olha, eu estou aqui, você também vai conseguir. Né? Só para esclarecer, quando você teve o diagnóstico, você já foi direto para a cirurgia, né? Fez todo o procedimento ali para fazer a cirurgia, fez a retirada parcial e aí depois você continuou com o tratamento pós-operatório, é isso, né? Exatamente. Eu, depois da cirurgia... foram mais ou menos 30 dias depois da cirurgia, eu já fui encaminhada para iniciar o procedimento de quimioterapia. Né? Então, aí eu fiz 6 sessões de quimioterapia, né? Por estar numa fase inicial. Né? Tem pessoas que precisam, na maioria de muitas mais sessões. Sim. E depois da quimioterapia, eu fiz 19 sessões de radioterapia. E hoje você está tomando remédio via oral, né? Para manter vamos dizer assim, não ter o retorno, né? Isso. O câncer de mama, ele tem vários tipos, né? Então, cada um vai ter o seu diagnóstico de acordo com a biópsia e o tipo de tratamento. Então, no meu caso, o meu câncer de mama, ele é um câncer que é alimentado por hormônio. Vamos simplificar. Então, eu tomo uma medicação para bloquear esse hormônio, para esse hormônio não subir, para evitar um retorno. Né, do câncer. E quando que foi que você foi para participar do movimento da Casa G? Foi quando você estava fazendo radioterapia? Como é que foi? Quando é que foi esse passo? Eu estava fazendo a quimioterapia ainda. Porque tem todo aquele, vamos dizer assim, o convívio aí, também falar como é que o seu esposo reagiu, como que seus filhos reagiram, né? Tem todo esse, como é que fala assim, entorno familiar, né? Para dar suporte, falar, não, seja forte, aquela coisa toda, né? Mas aí também tem, igual você falou, dos bloqueios de achar que vai morrer, aquela coisa toda, e você ter um amparo já com um psicólogo, com outras pessoas também que já passaram por esse processo, fica, eu acho que mais fácil de... Não vou dizer mais fácil, mas fica um pouco mais tranquilo para seguir em frente, né? Exatamente. Fica mais leve. Isso. E também, assim, é aquela frase, né? Que juntos somos mais fortes. Verdade. Então,
na Casa G, assim, eu tive... Isso é um diferencial que você falou, que assim, eu tive todo o apoio familiar, né? Do meu marido, dos meus filhos, da família, de amigos, né? E aí, quando a gente pensa assim na rede de apoio, a gente lembra também da Casa G, porque assim, muitas pessoas não têm essa rede. Às vezes as pessoas já não têm o familiar ali do lado, né? Ou porque já se foram, ou porque não residem próximo, né? Uhum. E eu mesmo tendo a minha rede de apoio, né? O que me chamou a atenção, nas redes sociais, quando a gente tem câncer, você também começa a acompanhar outras pessoas, né? Eu fui seguindo hospitais de referência, né? Porque a gente ali, eu confiava muito nos meus médicos, né? Eu podia tirar minhas dúvidas, ter toda a informação, mas também buscava algumas atualizações, né? Alguma coisa, as campanhas de câncer de mama. E eu via muitos lugares que tinham essas casas de apoio, né? Uhum. Grupos de apoio e onde as mulheres, né? No caso da Casa G, como ela falou, não atende só mulheres, mas sim, falando de câncer de mama, se uniam justamente para uma dar apoio para a outra, para falar sobre o tratamento, porque ali na Casa G a gente já teve experiências assim de estar ali na roda de conversa, aguardando a roda, e a pessoa que está do lado fala, nossa, eu vou começar a radioterapia, estou morrendo de medo. Uhum. E aí, entre nós, sim, nós trocamos isso. A gente fala, olha, eu já fiz. Como é que foi? Né? Porque não é só saber como é o exame. Uhum. É aquele sentimento, porque você está ali fazendo um tratamento para te curar, né? De uma coisa muito ruim. Então, é um estigma de tudo. E aí, essa troca entre nós é muito boa. E falando de apoio, como você disse, tem situações também que nós que somos pacientes, a gente está bem, você está sentindo que está se curando, né? Você está positiva, você está com todo o apoio ali, mas tem aqueles momentos que às vezes você quer desabafar sobre a doença ou sobre o tratamento e não é com a família também. Sim. Como eu te disse, eu tive todo o apoio. E por que não é? Porque parece que a gente está triste ou está deprimida. Vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar. Então, ali na Casa G, na roda de conversa, ou naqueles momentos, nos dias que eu ia fazer dança, né? É engraçado que pessoas falavam, nossa, eu te vejo na rua indo para Casa G toda feliz. E sim, porque apesar do tratamento, eu estava feliz de ter a possibilidade de me tratar. Uhum. Né? Que a gente sabe que muitas pessoas às vezes não conseguem, não chegam nessa fase, sim, até por descobrir tardiamente. De ter, né, essa rede, além da minha rede de apoio pessoal, que foi maravilhosa. Agradeço aqui até, né, toda a minha família, meus amigos de perto e de longe. Né? É muito bom você receber essa energia, né, mesmo de longe. Mas ali a Casa G foi a união. Né? E você vê muitas pessoas também que já estavam em fases... na fase que eu estou, né, mesmo do comprimido, e a gente se ajudar e se amparar, porque também dá sintomas, às vezes dá algum efeito colateral, né? Então, essa coisa da Casa G, de nos unir, eu acho isso sensacional. E aí fica aquela sensação também, né? Meu caso foi diferente, foi um infarto, mas você sempre acontece uma coisa e você fala, putz, será que é outro infarto? No caso de vocês também, será que voltou aquela coisa toda? Então, acho Sim. que tem esse estigma, né? Sim. Essa preocupação. Sim. E aí as pessoas mais experientes também vão acalmando um pouco mais, né? Essa conversa. Lu, lá além de você, da assistente social, vocês têm psicólogo lá frequente ou de vez em quando que vocês marcam a reunião? Como é que funciona essa parte? Não, a gente tem um psicólogo que trabalha todos os dias. Ele faz o acompanhamento social, né? Certo. Porque nós estamos inseridos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Assistência Social. Então, a gente tem um psicólogo que faz... É um psicólogo social, que é a mesma que faz o atendimento individual. Então, na questão do acompanhamento social, a gente tem as rodas de conversa, a gente tem passeios, a gente tem... Que nem, por exemplo, agora, Outubro Rosa, a gente vai ter... Toda sexta-feira, a gente vai ter uma atividade voltada para as nossas mulheres cadastradas ali na instituição, devido à questão do Outubro Rosa. Então, são atendimentos em grupo. E a gente tem um atendimento individual, que ela faz igual no consultório,
com hora marcada, que dura ali em torno de 40 a 50 minutos o atendimento, e ela está lá de segunda a sexta para o atendimento. Então, o paciente oncológico ali, no caso, ele tem um acompanhamento social das rodas, que, como a Rô falou, é importantíssimo, porque dentro da roda ele consegue ter esse acolhimento de outras pessoas que estão passando ou que já passaram pela mesma situação que ele, né? É igual ela falou, assim, o apoio da família faz toda a diferença, é importantíssimo. Mas tem muitas vezes que o paciente oncológico, ele sabe que a família está sofrendo junto com ele, porque a família sofre, Com né? certeza. Muda toda a estrutura familiar. Como a Rô falou, tem o estigma de que o câncer já te remete à questão, eu vou morrer, eu vou perder aquela pessoa que eu amo. Então, a família também está fragilizada. E muitas vezes o paciente não quer falar para a família, né? Ele não quer conversar sobre a questão dos sentimentos dele em relação a tudo isso, né, com algum familiar. E aí, tendo essa roda de conversa, esse ambiente, que é uma troca ali entre eles. Então, ali é um local que eles podem ser eles mesmos, nessa questão oncológica, né, que a gente está falando. Porque o paciente oncológico, muitas vezes, assim, que nem tem a curiosidade de fora, né, que você tá carequinha, por exemplo, assim, por mais que as pessoas às vezes não queiram, nem estejam olhando com maldade, mas acaba com aquela curiosidade, nossa, será que ela tá bem, né, o que será que aconteceu, será que ela descobriu cedo, será que ela tá em tratamento? Então tem essa curiosidade muitas vezes. O que eu devo falar para ela? Eu posso perguntar? As pessoas Exatamente. não sabem o que falar e às vezes, assim, a pessoa também que é paciente oncológico, ela não quer responder, né? Porque ela já respondeu tanto aquilo que ela não quer falar mais. Então, assim, fica essa situação complicada. Então, a gente tem esse acompanhamento em grupo e tem o acompanhamento individual. O individual é um complemento do grupo, né? É igualzinho ao consultório mesmo, a psicóloga faz o atendimento, a gente faz o acompanhamento e assim, o paciente só tem alta, né, ali da questão da psicóloga, quando a psicóloga, ela entende, não, você tá bem agora. Ou então o paciente por algum motivo, não quero mais vir, né? Ou muda a gente tem que fazer o desligamento porque mudou de cidade, município, porque assim, a gente só atende munícipe de Caçapava, né? Então, assim, às vezes acontece de ter que mudar para outra cidade e a gente não pode mais acompanhar, porque nosso estatuto só permite que a gente atenda munícipe de Caçapava. E aí tem todo esse acompanhamento. Então, além disso, a gente tem, como eu falei, o Pilates, que é exclusivo para os pacientes oncológicos. A gente tem a auriculoterapia, que é, para quem não conhece, é igual uma acupuntura, só que é feito com sementinhas. Né? Então, assim, elas têm pilates toda segunda-feira e seguido da aurícula toda segunda-feira. Então, é semanal. Aí a gente tem oficinas, que essas oficinas é um momento que elas saem ali, muitas vezes, né, de rotina, de consulta, de médico, sai da sua casa e vai. E ali ela conversa de outra coisa e tá concentrado ali naquela, né, naquela questão de fazer o artesanato. Sai um pouco da rotina, sai né? da rotina. Então, tudo isso é para fazer com que ele se sinta confortável nesse momento. Bom, aqui a gente tem a Bia, Regina Carmo, o Hélio Felipe, que será esse cara, né? Sumara Ribeiro. A Bia pergunta assim, como é que você faz o cadastro? A pessoa ela tem que estar com o laudo de que está com câncer. Isso, para fazer o cadastro conosco, precisa levar RG, CPF, comprovante de endereço e precisa levar um documento que comprove a questão oncológica. Então, pode ser um laudo, um relatório médico, pode ser uma biópsia, né? Porque às vezes a pessoa está com a biópsia, mas ainda não passou na primeira consulta oncológica, então a biópsia também pode, mas precisa comprovar a questão oncológica, porque os trabalhos da Casa G, ele é voltado para o paciente oncológico. Até às vezes a gente tem, né, esse questionamento nas redes sociais, quando a gente posta, né, vídeo, fotos das atividades, aí as pessoas perguntam, como é que eu faço? Aí a gente responde que as atividades, elas são voltadas ao paciente oncológico. E aí ele vai até a instituição, o cadastro ele é realizado de segunda a quinta-feira, das 8 até a 1h da tarde. Não precisa ter encaminhamento
específico, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu não fui encaminhada pelo postinho ou alguma coisa. Não, pode ser demanda espontânea. A gente recebe. Então, não precisa marcar horário também. Às vezes as pessoas pensam, tem que marcar. Não. A gente está lá todos os dias. Eu todos os dias recebo. Chegou, se tiver com a documentação, teve um diagnóstico de câncer e está certinho, a gente já faz o cadastro e já passa a ser acompanhado pela instituição. Legal. E como é que vai ser esses trabalhos aí pro dia 26/10 aí? O que vocês têm em mente aí para acontecer? Onde vai ser? Como é que é? Então, a gente, no dia 26 de outubro, a gente vai fazer uma caminhada pelas ruas ali da Vila Menino Jesus. A ideia é a gente iniciar dentro do Parque da Moçota, né, que está bem conhecido aí da população caçapavense. Aí a gente inicia com um alongamento e sai ali por uma caminhada, todo mundo de rosa, usando a camisetinha rosa, mas quem não tiver, não tem problema, tá, gente? Não é condicionado estar de rosa para ir. A gente vai fazer o itinerário ali pelas ruas, né, da Vila Menino Jesus. E aí a gente retorna para o Parque da Moçota para fazer uma aula de zumba, uma aula de dança. Então, é um movimento, né, para conscientizar, para unir as pessoas, levar também mulheres que estão passando pela questão oncológica, a família, para esse momento, né, para falar dessa importância ali do Outubro Rosa. E como você bem falou, gente, é importante falar, como ele falou, que o Outubro Rosa, o câncer de mama não é para ser lembrado só no Outubro Rosa. É que o Outubro Rosa é um mês dedicado a isso, né? Então, tem locais que se pintam, né, põem luzes cor-de-rosa, os funcionários ficam de rosa, os hospitais de rosa. Então, assim, é um mês de conscientização, mas a gente precisa, né, estar atento às mudanças no corpo, alterações na mama, durante o decorrer do ano todo. A gente não pode esquecer aí de fazer mamografia, né, ultrassom mamária quando necessário. A gente teve uma coisa bem positiva esse mês agora de setembro, que antes o Ministério da Saúde, ele falava que a mamografia ela era para mulheres acima de 50 anos. Mulheres de 40 anos até podem fazer ou antes, mas elas tinham que ter uma indicação específica, teve um câncer de mama na família, tem alguma alteração na mama que precisa ser acompanhada mais de perto. Então, e hoje não. A gente teve essa alteração de que a Organização Mundial da Saúde também fala que a questão da mamografia ela foi antecipada para mulheres de 40 anos. Uhum. Então, você que tem 40 anos, você pode procurar o postinho de referência para estar, né, passando com o médico para ter essa solicitação de mamografia, porque está tendo um aumento muito grande de mulheres jovens, né, tendo câncer de mama. Antes a gente pensava no câncer de mama, a gente pensava em mulheres mais idosas, né, porque você não via mulheres jovens passando por um tratamento oncológico de câncer de mama. Hoje não. Por N situações, né, de estresse, de mudança de alimentação, alteração do nosso ar, ecossistema. Então, assim, a gente tem N motivos aí que faz com que tenha tendo essa grande quantidade de mulheres jovens tendo câncer de mama. Então, foi alterado, não é mais 50 anos, antes a data era mulheres a partir de 50, hoje, graças a Deus, são mulheres a partir de 40 anos podem fazer a mamografia. Eu quero acrescentar isso que a Lu falou, né, do Outubro Rosa, como vocês falaram, é o ano inteiro, né, o cuidado com a saúde. Eu mesmo fui diagnosticada porque palpei, né, um caroço na mama, e procurei o especialista para realizar mamografia, né? Então, pode, durante o ano, além das mamografias, que é o padrão ouro, né, de diagnóstico, que é importantíssimo, né? A mulher também conhecer seu corpo e, se notar alguma coisa diferente, procurar o seu médico, né, para descartar, né? Nem sempre, nem tudo vai ser câncer.
mas você já é uma prevenção. E hoje, assim, o diagnóstico precoce, você tem, do câncer de mama, você tem 95% de cura, porque existem muitos tratamentos novos, Sim. medicações novas que antigamente não existiam, né? E o que eu queria acrescentar, assim, da Casa G também, da roda de conversa, assim como a gente que está em tratamento e precisa de apoio, quando nós já estamos numa fase mais leve, como que eu estou, né? Graças a Deus, a gente sabe que o outro está passando. Então, às vezes, na roda, tem alguém que acaba se abrindo, né? Chorando, que está com um momento que fez um outro exame, que deu alterado, né? Então, assim, a fala, né, dele poder se abrir num lugar que ele sabe que as pessoas sabem o que ele está falando, né? Porque ali todo mundo passou por aquilo ou está passando. Então, é um olhar diferente, porque no final, assim, o abraço vai ser, olha, eu sei o que você está sentindo. Né? A gente não pode, não necessariamente passou igualzinho, porque cada caso é um caso. Com certeza. Né? Mas quando o paciente fala, eu estou com fadiga, a gente que já teve a fadiga, a chamada fadiga oncológica, que seja pela químio, pela rádio, ou por alguma outra fase do tratamento, a gente sabe exatamente do que ele está se referindo. Não é só tipo, vai descansar, é um cansaço passageiro e tal. O tipo de apoio é diferenciado ali na Casa G, por sermos todos pacientes oncológicos e por ter essa equipe maravilhosa, né? Que, como muitas vezes, como eu falei, é paciente ali, algumas estão numa fase difícil, né? E aí se abrem, choram e às vezes falam, nossa, essa semana eu vim aqui, eu chorei 1 hora com a psicóloga e saí leve, né? Ou fui procurar ajuda da Lu, assistência social, estava com vários problemas. Então, ali é realmente uma rede maravilhosa, né? E também tem o detalhe do autoexame, a gente ainda tem no Brasil, principalmente, uma sociedade assim que a mulher ela não conhece muito bem o corpo, né? Tem aquele estigma de se tocar, né? E eu acho que isso é importante, esse esclarecimento, essa informação que a mulher ela tem que se tocar, conhecer o próprio corpo, não só pela parte ruim, mas pela parte boa também, exatamente, né? De conhecer o corpo bem. E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, né? Sim. De se conhecer o corpo e fazer o autoexame, né? Eu acho que isso devia ser ensinado desde pequeno, mas a gente chega lá. A questão eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque assim, você não pode ter vergonha do seu corpo. Sim. Né? Às vezes as pessoas, eu tenho vergonha, eu não gosto de ver, mas você tem que gostar, tem que se amar, né? E gostar do seu corpo como ele é. Então, a importância do autoexame se você conhece seu corpo, a hora que você tiver, né, alguma coisinha diferente, você vai conseguir notar. Tem uma manchinha diferente, tem, né? Porque assim, o câncer de mama, ele tem algumas características, né? Então você vai ter o famoso, o que todo mundo conhece é a questão do nódulo. Sim. Né? Esse é o que todo mundo fala, né? O que é palpável ali, que você consegue perceber. Mas, por exemplo, existem outras coisas que você pode notar durante o autoexame. E o autoexame, ele tem que ser feito com você deitado, com você... O importante fazer deitado, fazer na frente do espelho, fazer no chuveiro, porque essas 3 formas você consegue observar coisas de ângulos diferentes. Então, tem esses 3 jeitos de você fazer a questão do autoexame. E, assim, ele é muito importante, porque através dele, igual a Rô falou, ela conseguiu, né, detectar precocemente por conta dele. E assim, as pessoas não podem ter medo de achar algo. Porque assim, nem tudo, como ela falou, nem tudo que a gente vai achar quer dizer que é câncer. Existe uma porcentagem imensa que são tumores benignos, tem cistos. Então, assim, a mama tem inúmeras coisas, né? Não quer dizer necessariamente que eu notei algo diferente e que é um câncer de mama, né? E essas diferenças, igual eu estava falando, não só necessariamente a questão do nódulo, mas, por exemplo, a mama, se ela tiver... A mama tem uma simetria, né? Ela não é igualzinha uma mama da outra, mas ela é bem parecida. Mas, às vezes, ela começa a ficar muito diferente, né? Isso é um sinal de câncer de mama, essa diferença muito grande da simetria. Líquido que sai do mamilo, você tem que observar se você tem
quando você vai fazer o autoexame, por exemplo, não é só apalpar, você tem que apertar ali a questão do mamilo para ver se sai algum líquido. Esse líquido, né, você observou que está saindo algum líquido, é bom procurar o médico para ele avaliar. Pode não ser nada, mas também pode ser um sinal de câncer de mama. Manchinhas na mama de cor diferenciada. A mama, por exemplo, ela começar a ter buraquinhos na mama, também tem que ser observado. Então, assim, tem não só o nódulo, mas outros sintomas que também podem aparecer na mama e que podem ser característicos de um câncer de mama ou de uma outra situação, né? E no caso de fazer um autoexame, tem uma época certa, por exemplo, antes da menstruação, pós-menstruação, durante a menstruação também deve fazer ou não deve fazer? Como é que funciona essa parte? Você tem essa informação? Tem. A orientação é que seja feita 7 dias após a menstruação. Porque durante o período, durante a menstruação e o período anterior, né, próximo ali, você tem muitas alterações de hormônio e tudo. Então, pode, né, dar uma sensação errada, você, né, às vezes ver algo que não é. Então, a orientação é fazer 7 dias após a menstruação e esse autoexame ser mensal, né? Todo mês você fazer. Passou 7 dias ali da menstruação, fazer ele. E uma coisa que se tem, às vezes, dúvida, é as mulheres em fase de amamentação, né? Também devo fazer? Sim. A mulher em fase de amamentação, ela deve fazer o autoexame. Quando ela faz? Ela faz quando a mama estiver vaziozinha. Após a amamentação, a mama fica um pouco mais vazia, né, nesse período aí. E aí, ela vai, examina a mama. E mulheres que estão na menopausa, não tem menstruação, anota um dia ali no calendário, ali, por exemplo, hoje é 1º de outubro, lembrei do podcast, vou anotar ali e vou fazer o autoexame. Então, não tem menstruação, mas também é necessário fazer, né, a questão do autoexame. Então, marca lá, todo dia 1º eu vou fazer o autoexame. Aí faz deitada, faz no banho, no chuveiro, faz na frente do espelho em pé. Então, assim, para poder observar bem a mama. Eu quero complementar, Fica à vontade. Para as mulheres que estão passando por algum processo de diagnóstico, né? Se forem diagnosticadas e quiserem participar da Casa G. Muitas vezes, até na fase dos exames, a ansiedade, a angústia, né? Fica grande. E você ter com quem você conversar, assim, alguém que está passando ou que entende, né? Por exemplo, a equipe de lá é especialista em oncologia, né? Como você pode ver, em atender paciente oncológico. Então, esse apoio também é importante. Durante meu tratamento, eu colocava algumas fotos, acho que eu coloquei até mais fotos durante o tratamento do que depois, eu não sou muito da rede social, né? E assim, de lenço, de turbante, careca, né? E muito, assim, eu comecei a colocar por quê? Porque as pessoas de longe, né? Minha família de várias cidades, e mesmo a gente se falando, quando eu colocava aquela foto, nossa, você está bem, que bom. E pessoas também, amigos, conhecidos, né? Pessoas que me conheciam antes, que viam a foto, falaram, o que está acontecendo? Porque a pessoa não quer perguntar, você está com câncer, né? Te vê careca, está tudo bem com você? O que está acontecendo? E aí eu falava, e muitos, através dessa foto, eles vinham conversar. Nossa, a minha mãe está em tratamento, a minha esposa está nessa fase, está naquela. E você faz uma troca ali, que é bom para os dois lados, porque a gente pode falar a mesma linguagem. Olha, eu sei o que você está passando. E aí isso a gente leva para a Casa G. Porque quando você chega lá, você vê todas as fases que talvez você vá passar, né? E lembrando o seguinte, mesmo as pessoas que hoje, se a gente pensar há 20, 30 anos atrás, a medicina evoluiu muito, e a parte oncológica também, apesar de, infelizmente, ainda morrer, né? Muitas pessoas. Mas nós somos a geração de maior número de sobreviventes de câncer. E mesmo a pessoa que é diagnosticada com metástase, existe tratamento. Muitas vezes é o que hoje é chamado de um tratamento, o câncer se torna uma doença crônica naquela pessoa. Então, é ruim estar em tratamento muito tempo, mas se você for ver por outro lado,
ela está ampliando a expectativa de vida, por opção também. Eu Sim. quero continuar me tratando e estou melhorando dentro daquela possibilidade. Sim. E antes, um diagnóstico com metástase não tinha que se fazer, se você desestimante. pensar 20, 30 anos atrás. Isso é importante. Ô Lu, quais que são os principais desafios no dia a dia quando vocês acolhem uma pessoa com diagnóstico e situações de vulnerabilidade? Então, a Casa G a gente atende todo o público, né? Então, a gente tem a questão social, socioeconômica ali que a gente tem do paciente, mas a gente não é um critério ser um paciente em situação de vulnerabilidade. O critério é ser paciente oncológico. A gente tem famílias em situações, né, de vulnerabilidade. A gente tem famílias porque o que acontece, assim, muitas famílias às vezes estão trabalhando, né? A pessoa está trabalhando, tendo uma vida e ela descobre o câncer. Então, ela vai entrar... Quando ela está trabalhando, né, com carteira assinada, CLT, ela vai entrar no INSS e receber auxílio. Mas esse auxílio também demora, né? Não é algo imediato. Quem dera fosse algo imediato. Então, ela vai passar por perícia, ela vai... Então, assim, tem algumas famílias que por conta disso, e também a gente sabe que a renda do auxílio, né, ela é menor do que a renda da pessoa está trabalhando. Então, isso é comprometido. Tem pessoas que não, que eram trabalhadores por conta própria, né, autônomos, e não contribuíam. Isso é um problema muito grande que a gente tem na nossa sociedade de não contribuição, porque daí, a hora que você recebe um diagnóstico, você está desamparado em relação a isso, né? Você não vai conseguir exercer sua profissão nesse momento, porque você vai estar em tratamento e, assim, não tem como a gente falar que nesse momento, não, vou manter minha rotina normal, porque, infelizmente, o paciente não consegue. Então, a gente tem também pacientes em situação de, né, vulnerabilidade, e quando é assim, a gente faz repasse de cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade, a gente faz também. Então, tem vários classes sociais que a gente atende. A sua pergunta foi mais ou menos isso? É uma coisa mais das dificuldades mesmo que se encontram no dia a dia, né, para fazer o trabalho de vocês. Qual é a importância da prevenção e do apoio, né, de vocês em relação à saúde da mulher? Como é que você enxerga a importância de vocês, assim? Então, eu enxergo assim que a Casa G, ela é... Você tem noção da diferença que vocês fazem na vida das pessoas? Eu enxergo que sim, que a gente faz, eu consigo ter enxergar que a gente faz uma diferença, porque, como a gente falou, o paciente oncológico, dentro dali do âmbito Casa G, ele pode ser paciente oncológico. O ponto é isso. Ele pode ser o paciente oncológico com todas as demandas dele. Que às vezes você faz assim, mas eu tô na referência, eu fiz o exame, eu passei na consulta. Claro que tudo isso tem uma importância, né? A gente não tem nem como mensurar. Mas ele é um paciente. Né? Dentro do âmbito hospitalar, ele é um paciente. Dentro da Casa G, ele é um indivíduo. Ele é uma pessoa que precisa ser acolhida dentro das demandas oncológicas, que envolvem não necessariamente a parte física. Sim. E grande parte a parte psicológica, a parte emocional, a parte de atenção, de escuta. Porque às vezes... você só vai escutar. Ele quer só alguém para falar. Ele quer só alguém para contar algo. Essa questão dessa troca, né, de um entender o outro, né, dentro do âmbito familiar, não é que a família ela não queira entender. Mas quem passou por um tratamento oncológico, quem vive um tratamento oncológico, quem vive também com a ansiedade de ter, assim, eu tô curado, mas será que não volta? Será que... Porque o paciente oncológico, ele vive com isso constantemente, né? A cada exame, porque o exame é feito, assim, a cada 3 meses, depois você vai prolongando, a cada 6 meses, depois a cada 1 ano, a cada 2 anos, e cada vez que ele precisa ir fazer um exame
para ver se está tudo ok, ele gera uma ansiedade no paciente oncológico, porque está tudo ok mesmo, eu vou chegar lá e está tudo ótimo, eu não vou ter que passar pelo que eu já passei novamente. Então, assim, dentro da Casa G, ele consegue ter esse acolhimento, esse olhar, não só da questão física, da saúde em si, mas da questão emocional, psicológica, das demandas que o paciente oncológico tem, né, que são específicas de cada um também, porque, como a gente falou, são indivíduos únicos. Né? Então, a gente tem assim, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou porque eu vou ficar careca, eu vou ter enjoo, eu vou ter isso. Só que assim, a gente tem que colocar que isso são... Quando você vai lá passar em consulta, o médico vai falar... Igual a bula de remédio, a gente não vai ler a bula de remédio, senão a gente não vai tomar. Então, vai ter lá, você pode ter enjoo, dor de cabeça, erupção na pele, inúmeros sintomas. Mas quer dizer que eu vou ter todos esses? Não. Porque cada um é único, cada indivíduo é único. Então, o que foi para um, você não pode se pautar. Porque isso acontece muito, sabe? Assim, porque a minha vizinha teve câncer e aí ela aconteceu isso e ela ficou assim e depois ela também não se curou. Então, assim, isso acontece muito de ter esse olhar para o que aconteceu com o outro. Não. Deleta o que aconteceu com o outro, as coisas ruins, né? Pega as coisas boas, que isso é ótimo, mas cada um é único. Então, você tem que ter o olhar de que são demandas de paciente oncológico, mas são demandas únicas. Sim. Então, cada um precisa de um acolhimento, cada um precisa de determinado momento, de determinada fase. Então, acho que a Casa G, ela trabalha dessa maneira, desse acolhimento para o paciente oncológico, né, de tentar ali, a gente está lá para tentar apoiar o paciente oncológico da melhor maneira por esse processo que não é um processo fácil, mas que é um processo necessário para a cura, né? Com certeza. Eu posso te responder essa pergunta Pode, também? fica à vontade. Como eu enxergo, né, esse trabalho da Casa G, como a Lu falou, nem todos que estão ali precisam da assistência física, né? Por exemplo, no meu caso, eu relutei um pouquinho, não relutei, a Lu falou comigo umas 3 vezes, vem participar, e eu pensava, eu vou estar tirando o lugar de uma outra pessoa que precisa dessa ajuda, né? E aí ela insistiu maravilhosamente. A Lu é nosso anjo, como dizem muitas pessoas lá, além de todas as outras que trabalham lá, né? E aí ela insistiu, não, olha, venha, nós temos as atividades. E, então, isso para mim, como ela falou, a parte emocional de estar participando, de estar com outras pessoas, de cada fase que eu estava, como eu já comentei aqui. Mas eu que tinha toda a parte assistencial em casa, porque o paciente oncológico ele precisa de uma nutrição diferenciada. Sim. Muitas vezes nós não podemos comer qualquer coisa, né? Tem pessoas que passam muito mal durante a quimioterapia, né? Que muitas pessoas já sabem, às vezes tem vômitos, diarreias, enjoos, não consegue se alimentar. E tem, como ela disse, as pessoas que estão passando por dificuldades, né? Que não podem ter todos os recursos. Então, esse diferencial da Casa G é um apoio para a cura dessa pessoa também. Sim. Porque são coisas que ela vai estar recebendo tratamento, né? Pelo SUS, vai estar ali, mas essas outras dificuldades que ela tem, muitas vezes não são resolvidas. Né? Então, assim, a cesta básica, os materiais, a fralda, né? O acesso à própria nutrição, porque o processo é longo realmente para começar, então essa paciente já está, às vezes, em quimioterapia e precisando, né, dessa nutrição. Então, o trabalho da Casa G é uma coisa assim, que eu acho que é maravilhoso, né? Tem um impacto na vida de cada pessoa que está ali dentro, né? Seja na assistência, como a gente está falando, que faz uma diferença imensa para aquela pessoa também suportar o tratamento, né? Fisicamente, né? Eu falo, mas também na parte emocional. E por isso que, como a Lu falou, qualquer paciente oncológico pode participar, né? A nossa participação também de quem já está no tratamento mais leve é isso.
né? É reforçar, é incentivar as pessoas a virem, a se juntarem, a se juntarem na causa da Casa G, né? Os passeios que eles fazem. Quando a Lu fala, ali é o ambiente do paciente oncológico, isso inclui nos passeios também, porque o paciente oncológico, além de estar em várias fases, tem vários perfis. Sim. Então, tem pessoas que estão com uma dificuldade de locomoção, né? Uma dificuldade de disposição, Sim. né? E ali você está num ambiente que você pode se sentir seguro, mesmo nesses passeios, nesses lugares. Vou dar uma olhada aqui no chat. A Regina do Carmo fala aqui, boa noite, assistindo, obrigado pelas orientações sobre os cuidados, não só no mês de outubro, mas todos os dias. Portanto, o atendimento não ultrapassa esse prazo, por diante, acho que deve ser dos 30 dias lá, né? Diagnóstico sério, atendimento. O Hélio está aqui falando, parabéns, excelente trabalho, dedicação, uma causa nobre. A Regina de novo aqui, estive na Casa G, profissionais dedicados, parabéns. A Regina está bem ativa aqui. Quando recebemos esse diagnóstico, o medo vem junto. A Suzana aqui dando parabéns para a gente. Se vocês aceitam doação, a Bia está perguntando aqui, e quais tipos de doação que vocês recebem? Então, vamos lá. Hoje, atualmente, a gente tem uma parceria com o município, né, para atendimento de 40 pessoas. Nós temos cadastrados na instituição 160. Nós fazemos eventos, né, nossas fontes de recurso. Nós fazemos eventos, nós temos um bazar, né, um brechó que funciona todos os dias. A gente aceita doações para esse brechó, de roupa, calçado, móveis, todo o dinheiro, né, que é proveniente da venda do brechó é revertido para as atividades da instituição. A gente aceita doação também em Pix, depósito em conta, então assim, e os eventos que a gente faz, que nem, por exemplo, nós fizemos a feijoada no mês de agosto, né, a venda das camisetas. Então, assim, essa é a nossa fonte de recurso. Todo aquele que quiser ajudar a Casa G, a gente tem os associados, né, que são pessoas que pagam a quantia que ela deseja. Então, tem R$5, R$10, vai de cada pessoa. A gente tem esses associados, é uma contribuição mensal. Voluntária. Então, assim, voluntária. Então, assim, todo aquele que quiser contribuir com a Casa G, pode nos procurar, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Vou falar o WhatsApp aqui. Por favor. 3655-6466. É número, né? Não é celular, mas é o WhatsApp. Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp que a gente responde, tira dúvidas. E qualquer pessoa que quiser contribuir, tanto com recurso financeiro ou com doação de roupas, calçados, pro brechó, né, vai ser muito bem-vinda. A gente aceita todo tipo de doação. E também, assim, tem pessoas que nos levam também doação. Eu tive uma pessoa que estava em tratamento, né, e agora não precisa mais. Eles levam pra gente, a gente aceita essas doações. Fralda geriátrica a gente aceita, né, repasse de fralda, porque a gente faz. É importante vou até falar, algo que eu acho que é importante a população saber. Hoje existe, né, um programa do governo federal que faz repasse de fralda geriátrica para idosos e pessoas deficientes que necessitam da fralda. Precisa procurar as farmácias credenciadas com o SUS, que no caso é a Droga Raia, a Drogaria São Paulo e a Farmaconde. E aí você pega um formulário nessas farmácias e aí você tem que preencher, tem que ter a receita do médico, falando quantas fraldas são, o CID do motivo, né, da questão da fralda. E aí é repassado até 120 unidades de fralda mês. Então, isso é bom a população saber, porque tem muitos idosos que não têm, né, condição de comprar, pessoas deficientes, próprio paciente oncológico, né, que não esteja cadastrado conosco e que precise, e é bom ter essa informação. A gente faz repasse, a gente complementa também, a gente faz repasse de fralda e a gente orienta a procurar esse programa do governo. Então, assim,
insumos, medicação, a gente recebe medicação também. Aí a gente, o que é do paciente oncológico, a gente com receita, tá, gente? Claro. Tudo que a gente repassa lá, tanto suplemento quanto dieta integral, é tudo com receita. A gente não pode repassar nada sem receita. Então a gente também cede para o paciente. O que a gente recebe de doação de medicação, a gente repassa para uma farmácia comunitária que tem aqui no município de Caçapava. A gente repassa tudo para eles e essa farmácia comunitária, qualquer munícipe pode ir. Inclusive fica aqui na Veracruz mesmo, pode ir retirar a medicação com receita. Cabelo, a gente também recebe doação de cabelo para confeccionar perucas. A gente tem uma parceria com o projeto Fio da Alegria, em São Paulo. A gente recebe os cabelos, eles têm que ter no mínimo 15 centímetros. E aí a gente recebe os cabelos e uma vez por mês esse projeto passa, leva os cabelos, fazem as perucas e trazem pra gente. Legal. Tem aqui também, acho que a Rosana deve conhecer, o Wesley Meoli. Meu irmão. Um Oi, abraço, querido. minha irmã, te amo. Te amo também. Camila Rainha, orgulho de você, Rosana, fizeram bem em minha achá-la e norinha. divulgar a Casa G, também impecável, admiro muito a Rosana. Um beijo, Norinha. A Regina, de novo, sempre muito emocionante falar sobre esse assunto e testemunho. O Hélio aqui, nossa cidade é privilegiada em ter uma entidade sem fins lucrativos, competente, séria, voltada ao apoio e defesa dos pacientes oncológicos. Deus abençoe vocês sempre. A Rosana é uma grande amiga, muito querida, me ajudou muito com a sua experiência e conhecimento. A Regina de novo, né? Querida Regina. Tem a Bianca aqui também falando Viana, né? Com um sobrenome esquisito aqui. Oi, filha. Então fala É o esse meu último sobrenome. sobrenome. Fala esse sobrenome. Falando simplificadamente, César aqui. É minha filha. Beijo, filha, te amo. Trabalho incrível, minha mãe sempre sentiu acolhida e feliz dentro da Casa G e fez toda a diferença. E último aqui, a Suzana Beiro. Meninas, parabéns, que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estão participando com a gente aqui. Dá um joinha lá, compartilha esse link para que mais pessoas possam acompanhar. Ô Lu, a gente está aqui na reta final, já até estouramos o tempo aqui. Fique à vontade aí para dar um conselho, uma frase para as pessoas aí que estão assistindo e pode fazer as suas declarações finais e agradecimentos. Então, eu quero agradecer a oportunidade da gente, né, tá podendo falar da questão do Outubro Rosa, podendo falar sobre o trabalho da Casa G, porque a gente está aqui há 20 anos, mas assim, tem pessoas que não conhecem, até porque o câncer não é algo que a gente fique pensando, vou procurar, fazendo marketing, né? Não é, a pessoa só vai, acaba tendo esse relacionamento se ela conhece alguém, um familiar ou ela mesma. Então, assim, divulguem, por favor, falem, né? Você que tiver algum vizinho, alguém passando pelo tratamento oncológico, fale sobre a Casa G, encaminhe pra gente. Você, paciente oncológico, nos procure, vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido, a nossa equipe está lá para isso. E eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar falando e falar faça o autoexame, né, se conheça seu corpo, não tenha vergonha de olhar, se toque, esse toque faz toda a diferença. Obrigada novamente. Imagina. Suzana? Eu quero falar que diagnóstico de câncer não é sentença, né? Tem tratamento e com apoio, acolhimento, tudo fica um pouco mais leve, mais fácil. E tá aí até as mensagens aí da minha família, né? Dizendo como a Casa G foi importante para mim. E é uma honra participar e poder, como a Regina falou, olha, me ajudou muito. Nós já éramos amigas, né, quando eu tive câncer, e um pouco depois ela foi diagnosticada, né? Então, o apoio, né, e que ali na Casa G é uma coisa constante, né, não só de toda a equipe, como eu falei, né, juntos somos mais fortes e as pessoas, cada fase, e todo mundo precisa de alguma maneira, né, da sua maneira pessoal, às vezes desse acolhimento, independente
né, da sua condição social, da sua condição profissional, né? E mesmo de, como eu falei, independente de já ter apoio da família e de amigos. Ali é uma família oncológica, né? E que sofre com as pessoas que estão nas dificuldades, mas também apoiam nesse momento, né? Umas apoiando as outras, e é o que a gente falou. Você que já passou, está passando por uma fase melhor, poder abraçar um paciente que está começando nessa jornada e falar, olha, vai dar tudo certo, vive um dia de cada vez. Nós estamos aqui com você. É extremamente gratificante. Legal. Então, eu quero agradecer a Casa G por nos unir. Bom, eu também quero agradecer vocês duas pela presença aqui, em especial você, Rosana, que eu sei que às vezes não é fácil falar de algumas coisas, mas eu fico feliz em te ver assim, feliz, alegre. Obrigada. Né? E que você possa ajudar muito mais pessoas aí nesse mundo aí, que eu acho que nós viemos para isso, né? Para poder ajudar, dar carinho, amor, né? E é isso, só gratidão mesmo e obrigado vocês pela participação aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam. Peço mais uma vez que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento e informação, porque informação é poder. Este foi o Conversa 360 da TV Atual.